Sejam todos bem-vindos ao curso teológico. Aqui é o professor José Edmilson Júnior. Estamos dando sequência à matéria de Atos e origem do cristianismo, abordando agora o tema acerca dos macabeus. Então, já falamos sobre a helenização, processo de expansão do Império Macedônico, de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, que, tendo morrido, tem seu império dividido por 4 generais. Dentre eles, o mais relevante para o contexto da Sagrada Escritura será Ptolomeu e Seleuco, sendo Ptolomeu o controlador dessa área, que no mapa que está em tela é a área azul, okay? Então ele controla a área do Egito e disputa com Seleuco, que é representado aí por essa área em amarelo, disputa com Seleuco o território da Palestina. Então Seleuco, que tem o Império Seleucida, com sede em Antioquia, e Ptolomeu com sede em Alexandria, e ambos estão disputando o território da Judéia. E já vimos então que no território da Judéia, durante certo período de tempo, houve alguma autonomia para aqueles que habitavam em Jerusalém e arredores. Então havia como que um pequeno país independente vinculado à administração do templo. Então aquele que estava como sumo sacerdote era também o governador dessa pequena região, que estava ali em volta de Jerusalém, e era um território autônomo dos judeus, onde eles viviam debaixo das suas próprias leis, principalmente debaixo das leis do Antigo Testamento, as leis da Torá, e a chamada leis dos pais, que são todo o conteúdo de comentários, que são acumulados ao longo da história e que serão todos reunidos posteriormente no Talmud, que versa sobre diversas situações, comentários bíblicos, leis civis, leis morais, costumes. Então versa sobre diversos assuntos, e eles, nesse pequeno interlúdio, eram então regidos debaixo dessa lei, dessa administração própria. Isso não perdurará. Então, com essas disputas, em determinado momento os Seleucos prevalecerão, e você vê surgir a figura de Antíoco IV Epífanes. Dentre os perseguidores, esse foi certamente o que mais perseguiu, com maior intensidade, com poder destrutivo maior, buscando de fato eliminar, extirpar todo o resquício da religião judaica e do povo judeu desse território. Então, trazendo muita mortandade, destruindo textos bíblicos, profanando o templo. E como resposta a esta agressão, como resposta a essa tentativa de eliminação do povo judeu, você verá então surgir pequenos focos de revolta, pequenos focos de resistência. Alguns que partem para as montanhas para primeiro se organizar, se proteger, e então começar a dar alguma resposta numa guerrilha, em forma de guerrilha. É quando você percebe então a chamada revolta dos Macabeus. Então, revolta dos Macabeus, inclusive podemos ter algum contexto com relação a isso nos 2 livros de Macabeus que estão no cânon reconhecido pela Igreja Católica. Então é um cânon apócrifo, nunca foi reconhecido como texto canônico pelas tradições dos textos judaicos, mas foi posteriormente canonizado pelos católicos. Não é um livro seguro espiritualmente, mas tem algumas informações históricas que podem ser relevantes, podem contribuir para alguma pesquisa da história do período interbíblico. Mas, independentemente dos livros de Macabeus, que dão alguma contribuição, eu sugiro fortemente este livro aqui. Este livro aqui você pode consultá-lo sem medo, sem problemas. Período interbíblico, 400 anos de silêncio profético, de Enéas Tognini, tá? Enéas Tognini, a editora Ragnos, tá? Editora Ragnos, Enéas Tognini. Esse livro trata de uma forma muito detalhada desse período conturbado da história, mas um período também muito relevante, porque ele precede o contexto do Novo Testamento. Então o Novo Testamento se apresentará na forma como nós lemos nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, como consequência daquilo que se desenvolveu, daquilo que se desenrolou durante esse chamado período interbíblico: retorno do cativeiro babilônico, restabelecimento do povo, queda do Império Persa,
agora a ascensão do Império Macedônico, esse período, né, de divisão do Império Macedônico, com posterior queda para o Império Romano, quando teremos então o contexto de fato do Novo Testamento, os judeus vivendo sob a Pax Romana, ok? Mas vamos falar um pouco melhor acerca desse período, para entendermos, né, como ele foi relevante e como foi bastante agitado politicamente dentro desse contexto de Israel. Então, a primeira informação que eu posso comunicar é acerca da morte de Seleuco IV. A morte de Seleuco IV é um sírio, um rei sírio, que é assassinado em 175 a.C. Então você tem, com a queda, né, com o assassinato de Seleuco IV, algumas situações conturbadas na política dessa parte do império, esse império macedônico que foi dividido, né? Então você tem aí essas regiões que agora estão disputando por influência, por poder, por estabelecer o seu domínio, né, sobre vastas regiões. Então, com a queda desse rei, desse pequena parte do império, né, dessa divisão do império, você tem então situações conturbadas que necessariamente afetarão a vida dentro de Israel, porque você tem ali alguns partidos políticos que estão buscando apoio para se colocar no poder e implementar a sua política, implementar a sua maneira de entender como deve ser feita, como deve ser regida a situação do povo dentro daquele contexto de Israel. Então você tem alguns que têm uma tendência mais helenizadora, como Jasão, posso citar aqui, sumo sacerdote, tornou-se sumo sacerdote devido a uma negociata, e ele tem uma mente propícia, inclinada ao processo de helenismo. Ele acredita que aquele processo seja extremamente benéfico para o povo se inserir dentro de toda essa corrente histórica predominante que está dominando toda essa região. Então, os jovens participaram do ginásio, das Olimpíadas, né, em honra a Zeus, a cultura geral, a língua grega, a literatura, a filosofia, e não ser tão excessivo com relação ao paganismo, né, que vem com todos esses elementos culturais. Então, a adoração politeísta, né, dos gregos e as diversas práticas que eles implementam quando eles estão numa cidade, estão presentes, né, em determinada cidade. Então, a estrutura política, né, da polis, toda aquela cultura, né, que vem, e também toda a questão das práticas religiosas que são adotadas, que são escândalo para os judeus, e com isso você tem essa dificuldade de aceitação, essa dificuldade de convívio. Então, esses que são mais tendentes à helenização estão buscando eliminar esses conflitos, adaptar o povo, acostumar o povo a esse processo de helenização, de modo que não venham se escandalizar, mesmo que não participem de todos os elementos culturais desse processo de helenização, mas que pelo menos não se escandalizem com aquilo e aceitem de uma forma mais liberal, convivam de uma forma mais tolerante. Então essa é a proposta de algumas mentes que são mais tendentes ao processo de helenização. Então você tem a queda, né, desse grande líder, né, desse grande comandante, tá certo? Desse território dos Seleucidas. E aí você tem esses partidos que estão brigando por poder, tá? Você tem um chamado Tobíadas, tá? E outros que é chefiado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tá aqui minha informação. Ok. Então você tem os chamados Tobíadas, os mais velhos, ok? E assim, eu encontrei aqui, chefiados por Onias, tá? Onias. E você tem esse sumo sacerdote Jasão, que será então, chegará ao poder e ocupará então agora o lugar, tomará agora essa diretriz, né, sobre a administração, para propor essas transformações que ele pretende apoiar. Então você tem esse grupo que estava no poder, que estava controlando ali, administrando ali a região, conforme a sua maneira, mas devido a negociatas que acontecem com esse período conturbado, essa situação política instável,
você tem agora uma mudança, né? Você tem agora a subida ao poder de Jasão, torna-se o sumo sacerdote, com apoio de Antíoco IV Epífanes, como já citamos, esse que virá trazer grandes prejuízos, grande perseguição aos judeus, mas Jasão lhe consegue comprar, né, o apoio de Antíoco IV Epífanes. Ele de fato negocia e consegue comprar o cargo. Então ele vai e faz esse lobby, né? Faz essa negociata aí e é apoiado, colocado então nessa posição para que possa ter liberdade de implementar a sua política, tá? Então é a situação conturbada que começa com a subida de Jasão ao poder e a mudança, né, a queda de Seleuco IV, a chegada de Antíoco IV Epífanes, tá? Então ele consegue permissão para reconstruir Jerusalém, tá? E adaptá-la, tornando uma cidade de característica mais grega, né? Então modificar o aspecto da cidade, trazer melhorias, implementar melhorias, mas também modificações. Então, ok, vem melhorias, vem reformas, mas essas reformas são para adaptar a cidade, torná-la mais ao gosto da cultura grega, trazer essa helenização também no aspecto arquitetônico para a cidade, tá? E aí você tem exemplos de outras cidades, né, que já estão dentro desse âmbito dessa helenização, dessa cultura grega, e cita Antioquia, que é a sede dos Seleucidas, que está na Síria, tá? Então ele queria seguir aquele modelo, queria adaptar Jerusalém para que estivesse em conformidade aquele modelo arquitetônico. Jasão, ok, promove então a instalação para transformar Jerusalém numa polis helenística, conforme é dito. Essa polis helenística é uma cidade que segue esses parâmetros da lógica, da mentalidade da cultura grega, né? Então, fazer de Jerusalém uma Atenas, tá? Do Oriente, seguindo então a partir do modelo de Antioquia, tá? Então, tornar esta influência muito notória, né? Tornar essa influência muito presente, não somente na cultura, não somente na prática dos jogos, não somente na prática da fala da língua grega, da filosofia, mas também na própria arquitetura da cidade. Então, você vê a imersão que ele pretendia promover no mundo grego, né? De fato que Jerusalém abandonasse a sua tradição, abandonasse suas próprias características peculiares e de fato imergisse nessa influência aí do mundo grego. Então, com esta subida ao poder, né, de Jasão, com essa negociata com Antíoco IV Epífanes, e essa implementação dessa política que pretende mexer até na questão arquitetônica da cidade, trazendo essa transformação e seguindo essa corrente, esse fluxo, nessa chamada helenização, chega o poder então, aliás, chega a situação então, pessoas que vão se organizar como oposição, vão se organizar para tentar deter esse processo, tá? Então havia, né, durante algum tempo esse controle é perdido com essa mudança, a queda, né, de Seleuco, a chegada de Antíoco, a negociação de Jasão, a implementação dessa nova forma, né, de vida, né, essa aproximação, essa aceitação da corrente, né, de helenização do mundo. E agora aqueles que se opõem vão se organizar. O grupo que é chamado, desses que estão em oposição a esse que segue nesse processo de helenização, são chamados os assideus, ou chamados também raciditas, assideus ou raciditas com H, pode se traduzir como piedosos. Então são os piedosos, aqueles que têm como prioridade a ortodoxia, a fé, a obediência à lei, certo? O desprezo por essas culturas pagãs, por esse processo de helenização. Então eles pretendem conservar aquilo que havia, eles pretendem se opor a esse processo de modificações, de transformação, tá? Então são chamados assideus. E aí, dentre o grupo de assideus ou raciditas, conforme pode ser chamado, incluía o grupo dos macabeus, tá? Incluía a família dos macabeus. Dentre esse grupo, né, que inclui a família dos macabeus, posteriormente haverá divisão. Então, se destacará desse grupo e, na verdade, se isolará dele, né? Durante muito tempo caminharam juntos no mesmo propósito, mas posteriormente
alguns elementos que integravam esse grupo se destacarão e se isolarão dele, chamados essênios. Tá? Então aqui você tem os arcideus, que pode ser chamado também de raciditas, que inclui a família dos macabeus, mas posteriormente, devido a outras situações que ocorrerão, a não concordância em relação a certos comportamentos adotados, se destacarão deles um grupo que será chamado posteriormente de essênios. Eles vão para o deserto, eles viverão ali numa forma de vida celibatária, eles serão celibatários, eles terão uma forma de cosmovisão apocalíptica, ok? Eles esperam que a qualquer momento o Messias retorne e traga juízo sobre todos aqueles que eles entendiam ser pecadores, ser pessoas que não estão andando em conformidade à lei de Deus, inclusive seus conterrâneos de Jerusalém. Eles olham para Jerusalém e eles veem ali uma grande distorção dos ideais da lei de Deus. Então eles se destacam e vivem de forma monástica, né, no deserto, praticando suas purificações nas suas mikvot, tá? E fazendo a cópia de textos da Sagrada Escritura. Então eles fazem essas cópias e, na verdade, essas cópias que eles realizaram se tornaram um elemento comprobatório da fidedignidade da transmissão do texto das Sagradas Escrituras. Quando posteriormente for descoberto, né, você tem aí 139 da era cristã, você tem aí uma grande invasão dos romanos quando vão eliminar, expulsar todos os judeus que estivessem ali, e os destacamentos romanos também avançam, né, contra os essênios. Eles então são obrigados a fugir, ou muitos deles obviamente são mortos, né? Mas diante da invasão das tropas romanas, eles buscam uma caverna para esconder a sua produção literária, todos os textos que haviam copiado. Então eles colocam eles em jarros, vedam a tampa, né, da borda do jarro, deixam o material todo vedado ali dentro, buscam uma caverna num lugar ermo, num lugar remoto, lugar esse que foi descoberto posteriormente por um pastor de cabras chamado Mohammed. Ele lançando pedras em cavernas para encontrar uma cabra perdida. Ele ouve barulho de louça quebrando. Quando entra lá, tem jarros. Nesses jarros tem textos. E ele primeiramente começa a comercializar alguns daqueles textos nas feiras locais. O professor Sukenik, se não me engano, depara-se com um texto daqueles, envia uma amostra para o Dr. Albrig e ele comprova através de teste de carbono 14 que aqueles textos são antiquíssimos, tá? Então, que de fato é um material arqueológico relevante. Eles fazem uma equipe, vão para lá. O lugar chama-se Wadi Qumran, às margens do Mar Morto, o lugar onde os essênios, grupo que esteve inserido dentre os acideus, participou desse movimento de resistência a essa hellenização, e posteriormente eles se isolarão e produzirão esse material que será material extremamente comprobatório para a fidedignidade da cópia do texto da Sagrada Escritura. O texto mais antigo que havia disponível, eu acredito que era do ano 1000 da era cristã, texto dos Macabeus, as cópias que os Macabeus haviam feito. Haviam outros, pergaminho de Leningrado, havia alguns, mas poucos, muito escassos. E não recuavam tanto na história, devido à corrupção do próprio material. Né? O material se degrada, não tem como permanecer tanto tempo. Então eu acredito que haviam manuscritos do ano 1000 da era cristã. E claro, levanta aí muitas oportunidades de questionamento, de críticas, né? Quando descobriram, né, quando foi descoberto esse material de Qumran, a partir da análise que foi feita de carbono 14, constatou-se que havia, por exemplo, dentre os materiais, um livro de Isaías quase completo de 125 a.C. 125 a.C. Comparou-se o texto de Isaías de 125 a.C. com o texto de Isaías do ano 1000 da era cristã, ok? Texto dos Macabeus, dos Massoretas, os Massoretas, que incluíam aqueles sinais diacríticos, né? Que funcionam como vogal, porque o hebraico é consonantal. Então compararam entre eles e praticamente não encontraram problemas, defeitos, discrepância. Eu acho que encontraram 3 letras de discrepância entre um texto e outro, um texto de um livro inteiro, o livro de Isaías, o pergaminho de Isaías, que é gigantesco. Então isso comprova
a fidedignidade como era feita a cópia. Então sempre foi respeitado esse processo de cópia das Sagradas Escrituras. Você tem aí a preservação desde os originais. E aí, claro, você tem alguns problemas com tradução. Então, tradução já é um outro aspecto, né? Um pouco mais complicado, porque você está tirando de uma língua e passando para outra língua que tem outra forma de sintaxe, de morfologia, tá certo? Então, outros símbolos, né? Porque a língua também está ligada àquela cultura. Então, quando você vai representar a dificuldade, então muito de tradução é interpretação, na verdade. Tá? Então, muitos problemas que você encontra de falhas são falhas de tradução, ok? Mas não são falhas que digam respeito aos originais. Então, você tem esta fidedignidade das cópias que mostra uma preservação dos textos originais. Então, somente para a gente entender a importância desses essênios que sairão desse grupo chamado Acideus. Dentre os Acideus, os Macabeus, que são o destaque aqui para a nossa aula. E os Macabeus, estes que participam desse grupo de resistência. Resistência a todo esse processo de helenização que estava sendo implementado pelo sumo sacerdote Jasão, sumo sacerdote que comprou o seu cargo de Antíoco IV Epifanes. Tá? Então você tem essa situação política desse momento. Os essênios e também os fariseus. Não é totalmente certeza, mas acredita-se, muitos estudiosos entendem que os fariseus também foram um dos grupos que restaram desses chamados acideus. Havia os macabeus, havia os fariseus e posteriormente os essênios, né? O período você tem aí de 169 a 168 a.C. Então esse aí é o chamado Partido Conservador, tá? O Partido Conservador que vai agora começar a bolar uma forma de atrapalhar esse processo, né? Bolar uma forma de deter esse processo. Dentre as maneiras que eles encontram para interromper esse processo de helenização é atentar contra a vida de alguns personagens importantes da administração de Antíoco. A administração de Antíoco aqui ali naquele território, né? Então eles conseguem prender Menelau. Menelau era um funcionário importante de Antíoco que administrava ali aquela região. Então você tem ali o sumo sacerdote ligado principalmente ao templo, essa gestão, né, essa administração, promovendo inclusive essas mudanças, e você tem também funcionários de Antíoco ali trabalhando na área da finança, área, né, do exército, da proteção, né? E Menelau então é preso e ele é uma pessoa relevante, importante, representante de Antíoco ali naquela região. Então esta prisão de Menelau vai desencadear uma fúria por parte de Antíoco, uma resposta agressiva, uma resposta violenta por parte de Antíoco IV Epifanes. Ele vai reagir de forma violenta, assassinando judeus e buscando transformar Jerusalém no que chama-se de catoiquia. Catoiquia. O que é uma catoiquia? É uma cidade militarizada. Tá? Então não é uma cidade que está gozando de sua autonomia. Uma cidade, por exemplo, que faz uma aliança de fidelidade com a administração central, né, que está em Antioquia, do Seleucida, né? Uma cidade que faz uma aliança e mantém fidelidade, paga impostos, permite todo o processo de transformação arquitetônica, cultural, convive bem com aqueles elementos, né, do mundo grego, sem qualquer tipo de desavença. Então você tem uma cidade que consegue manter certo nível de autonomia, né, que não gera preocupação para a administração central. Não foi o caso aqui desse grupo que se levantou, né, para se opor e trouxe sobre eles então esta violência, trouxe sobre eles então esta agressividade, uma vez que eles prendem Menelau tentando deter esse processo dessa influência, né, do Seleucida sobre aquela região e todo esse processo de helenização, desencadeia então essa reação com muitos assassinatos. Antíoco já começa um processo de matança ali entre os judeus. Claro que Seleuco vai ser atrapalhado em alguns momentos devido às disputas que ele tem com os Ptolomeus. E não somente com os Ptolomeus, ele também vai avançar sobre regiões que já estão sendo observadas por Roma.
Então você tem outro processo histórico simultâneo se desenvolvendo ao longo desse período, que é, num primeiro momento, a guerra com os Ptolomeus. Tá? Então ele, na situação em tela, ele está dando uma resposta a um grupo descontente, um grupo de oposição dentro de Jerusalém, que prende um funcionário relevante da sua administração ali. Então ele vai reagir violentamente ali. Mas alguns momentos ele vai deixar de lado esta agressão dos judeus para se voltar contra os Ptolomeus. Então as lutas travadas com os Ptolomeus para afastar a influência desses e estender o seu território. Só que durante uma situação dessas, uma implementação dessas de expansão, ele vai agora chamar a atenção dos romanos para si. Então vai chegar uma situação em que os romanos vão ordenar que ele recue, e nessa recuada que ele dá, ele vai voltar-se e descontar muito da sua fúria sobre as populações judaicas, ao qual ele já tinha contrariedades, né? Então ele transforma Jerusalém no que pode chamar de Catoiquia. Catoiquia é uma cidade militar, então você tem ali estacionado tropas dos Seleucidas. Essas tropas é para promover todo tipo de intimidação, né? Então você tem ali as tropas estacionadas, cumprindo ordens diretas de matança, de assassinato, estupros, né, de profanações, e também prontas para qualquer tipo de revolta. Uma vez que levantasse qualquer tipo de revolta, né, contra a administração, você já tem ali os seus soldados em posições estratégicas para deter qualquer tipo de revolta e eliminar a população se assim fosse ordenado. Então você tem essa situação em que Jerusalém é transformada nessa chamada catoiquia. Tá? Catoiquia. Você tem então essa situação. E governador, colocado como governador sobre essa região, chamado Apolônio, governador que é colocado também administrador dessa região, chamado Apolônio, ele, cumprindo ordens de Antíoco IV Epifanes, passa a perseguir de forma sistemática os judeus. Aí você vai ter todo um processo de matança, né, contra os judeus, de tentativa de eliminação total de todos os elementos do judaísmo. Então, inclusive, eu quero trazer aqui um pequeno texto de Blomberg, tá? Onde ele descreve um pouco dessas aflições aqui. Deixa eu ver se eu selecionei algum texto aqui do... Assim, aqui. Algum texto de Ernesto Ognini também, falando sobre toda essa mortandade que foi trazida sobre os judeus nessa situação aqui, nesse período. Então Blomberg diz, olha, depois de uma nova expedição para o Egito, conforme eu já falei, a disputa, né, com Ptolomeu, Antíoco pilhou Jerusalém novamente e incendiou partes da cidade e matou muitos homens. Tudo num sábado, dia em que os judeus não resistiam. Ele ainda tornou virtualmente ilegais todos os símbolos do judaísmo. Transgrediu suas leis mais sagradas ao renomear o templo para Zeus Olimpo. Templo, né, dedicado a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, foi renomeado por ele como um templo para Zeus Olimpo, instalando ali um altar pagão em que eram sacrificados suínos, o mais sujo dos animais aos olhos dos judeus. Proibiu a circuncisão, a observância do sábado e a leitura da Torá, além de queimar suas cópias. Por fim, ordenou sacrifícios a deuses pagãos em vários altares em todo o país. Você tem essa terrível situação que foi profetizada desde Daniel. Você tem aquele que é chamado chifre pequeno, ou a ponta pequena, que se levanta de uma forma arrogante e fala arrogantemente contra Deus. Então você tem esta visão de Daniel, que já previa a chegada ao poder desse líder que vem com toda a soberba e que vem com toda a violência, né? Que vem de fato para tentar eliminar os judeus da face da terra, eliminar totalmente a sua fé, as suas expressões, né, de religiosidade, a sua forma de santificação, de purificação. Então ele vem de fato para se opor a tudo isso e tentar de fato eliminar, né, apagar qualquer vestígio, qualquer traço da fé dos judeus
e dos seus cidadãos, né? De fato, promovendo essas matanças. Eu quero ler um texto aqui de Ernesto Ognin, na página 91, falando sobre Antíoco IV Epífanes. Veja, com a morte de Antíoco III, seu filho Seleuco IV assumiu o reinado. Este decidiu trazer prontamente de Roma seu irmão Antíoco, que lá estava como refém por 14 anos, permutando-o por seu próprio filho Demétrio. Mas enquanto Antíoco estava em Atenas, Seleuco IV foi assassinado. Antíoco então pediu soldados e recursos ao rei de Pérgamo e apossou-se do reino da Síria. Começou a reinar com o nome de Antíoco IV ou Epifanes, em 175 a.C. Governou 11 anos até sua morte em 164 a.C. Antíoco Epifanes foi um grande perseguidor dos judeus. Aprendeu com os romanos a arte terrível da impiedade, da perseguição e da intolerância. No trono da Síria praticou os maiores desatinos e foi uma crueldade sem par. Deram-lhe o nome de Epifanes, o Louco. Antíoco IV Epifanes, Antíoco IV o Louco. E seu atroz governo gera a revolta dos macabeus. Trataremos das monstruosidades de Antíoco IV Epifanes no capítulo 5, a seção Período Macabeu, página 87. Ele tratou aqui acerca disso, ok? Então você tem aí exemplos, né, e demonstração do próprio Ernesto Ognin com relação ao comportamento deste terrível líder dos Seleucidas, que se levanta nesse momento para perseguir intensamente os judeus, também em cumprimento àquilo que já foi previsto nas visões do profeta Daniel, acerca deste que seria um dos anticristos. Então este que se levanta, o nome Antíoco IV Epifanes ou Antíoco IV Louco, é de fato um dos anticristos que se levantam tentando eliminar o povo de Israel da face da terra. Então você tem aí essa situação, a consagração do templo a Zeus Olímpico, como eu já falei. Deixa eu ver aqui mais algum destaque que eu quero dar. Aos deuses que passaram a ser adorados ali na região de Jerusalém. Zeus, Baal, Shammai, assim é o nome que é dado, né? Zeus, Baal, Shammai, tá? Que é em substituição ao verdadeiro Deus, né? A pedra sagrada que foi levada para lá, para servir de altar. E outros deuses como Atena, Dionísio. Aí com Dionísio você tem alguns cultos que são extremamente profanos, que são celebrados agora naquela região como forma de agredir, né? Como forma de fato trazer humilhação para aqueles que ofereciam resistência à helenização daquela região, tá? A carne de porco passa a ser uma carne cultivada ali, então criadores de porcos, e o consumo, né, desta carne é liberado, é incentivado naquela região como meio sempre de atacar, né, as tradições, a religião judaica. O sacerdote Matatias, ele se refugia então com seus filhos numa montanha, né? Então ele vai ali para aquela região, afastada daquela região onde ele vai agora se organizar para tentar, né, alguns processos aí de retomada do poder através de guerrilhas, através de ataques, não podem ser ainda frontais devido a baixa quantidade, a baixo contingente, né? Mas eles vão aí pensando em estratégias para, de uma forma inteligente, ir cada vez mais agredindo as tropas dos Seleucidas que estavam estacionadas ali e retomando o poder parte a parte, né? Metro a metro, retomando o poder até que de fato eles conseguiram, através de situações em que você tem situações políticas gerais, os Seleucidas nas suas disputas com os Ptolomeus e aproveitamento de oportunidades. Então eles oferecem resistência a uma onda de agressividade terrível contra todos eles. Muitos deles precisam se refugiar nessa montanha, onde vão bolando estratégias para pequenas agressões, e o quadro geopolítico também vai contribuir, com os Seleucidas tendo dificuldade em relação aos Ptolomeus, bem como em relação aos romanos também. Com o seu enfraquecimento e com a resistência dos judeus, eles vão conseguir êxito, retomar o poder periodicamente, tá certo? Até que depois eles se defrontarão com a entrada dos romanos
e agora sendo administrados estarão sob a chamada Pax Romana, ok? Mas é de fato louvável todo esse processo de resistência deles com relação a esses bárbaros ataques, até que eles conseguem retomar o poder sobre Jerusalém, sobre o templo, promoverão a purificação do templo, o restabelecimento do serviço religioso, o que dará origem a uma celebração, a um cerimonial que é muito respeitado até os dias do hoje, chamado Hanukkah, ou Chanukah. Hanukkah. Então o Hanukkah, que é celebrado com um candelabro de 9 velas, né? O candelabro tradicional, a menorá são 7 velas, e o Hanukkah é composto de 9 velas. Então você tem essa celebração que é fundamental e que é muito representativa desta vitória desses que ofereceram resistência contra forças muito maiores do que eles, forças muito mais violentas, muito mais agressivas e muito mais preparadas, mas eles se impuseram e conseguiram, através de estratégia e contando também com transformações do quadro geopolítico e certamente a misericórdia de Deus sobre a vida deles, conseguiram restabelecer o seu domínio sobre a região, sobre o templo e restabelecer seu culto, ok? Então você tem aí Matatias e os seus filhos, os chamados Macabeus, né? Você terá posteriormente o Judas Macabeu. Então você tem a situação deles que tornam-se rebeldes, né? Fogem, né, para a montanha e lá outras pessoas vão se juntando a eles, semelhante à situação de Davi, né? Davi se refugia e até Davi, caverna de Adulão, né? Começam aí homens que estavam descontentes com a situação, com o status quo, né? Com a situação que estavam vivendo junto com Saul, na administração de Saul. Então muitos que estão descontentes com a situação começam a ir até Davi. Davi começa a treiná-los, tá? Davi começa a organizá-los e eles vão compor primeiro um pequeno exército mercenário. Davi inclusive trabalha durante um tempo com os filisteus acreditando que ele se voltou contra o seu povo, mas na verdade não, é uma estratégia. Ele dá a entender que está trabalhando com os filisteus, mas ele utiliza-se da máquina de guerra filisteia contra os inimigos de Israel. Então ele ataca aqueles que são adversários do próprio Judá, tá? Do reino da tribo de Judá. E posteriormente, a período de Ziklag, né? Posteriormente ele retorna para Judá com a morte de Saul, ele é consagrado rei em Hebron. E ele tem junto a si um exército de elite que ele preparou desde o período em que ele era um exilado na caverna de Adulão. E esses homens que foram até ele, tá? Então eles são como a guarda pretoriana do imperador romano, né? Então o imperador, devido à sua situação, que ao mesmo tempo que é centralizadora do poder, é uma situação privilegiada, ele reina sozinho, né? E muitas das vezes ele dissolve o Senado, ele nem dá ouvidos, né, ao Senado. Mas por outro lado, ele é vulnerável, ele é um homem, tá certo? Que pode ser facilmente traído, né? E como vão haver situações em Roma em que haverão trocas de imperadores sucessivas devido a esta traição, a esta instabilidade no poder, tá? O que o imperador faz para tentar amenizar essa situação de extremo risco no qual ele vive? Ele se cerca de uma tropa de elite que é estranha aos contingentes do exército normal do Império. Para começar, nenhum exército poderia entrar em Roma, já era uma medida de segurança. Então eles cercavam, eles protegiam a cidade de fora, tá? E outra, para não ficar vulnerável a negociatas de generais para tentar tomar o poder, ele se cercava dessa tropa particular, essa tropa privada, tá? Muitas das vezes composta por cidadãos de outras origens, de outros locais que não tinham nenhum tipo de envolvimento com os generais que eram patrícios, né, que eram ali daquela região. Então trazendo elementos estrangeiros para junto de si, trabalhando como mercenário para ele, né, e compondo essa chamada guarda pretoriana. E aí Davi faz isso em relação aos valentes de Davi, né? São os valentes de Davi, são essa guarda pessoal de homens de elite, né? De homens com um treinamento excepcional.
E você tem aqui, na questão dos macabeus, essa situação também, desses homens que se ajuntam a eles, tá? E Matatias vai os organizar como um grupo de guerrilha, o que posteriormente será, né, um exército, será um pequeno exército, né, um pequeno grupo que promove a libertação daquele território, que durante algum tempo obtém êxito, consegue de fato manter aquele território independente, mesmo não sendo um território vasto, mas consegue chegar à situação do território ficar independente, tá? Então você tem essa situação conforme descrito aí. Primeiramente Matatias, tá? Quando ele morre, e outra situação que eu até quase que eu esqueci de falar. Nesse contexto aqui, a pessoa que chega ao poder, a pessoa que chega aí à liderança, tá? Deste grupo, ele será simultaneamente um líder militar, tá? Um governante político e sumo sacerdote. Então em determinado momento se será decidido que assume-se, né, a cadeira de sumo sacerdote, né, assume-se a liderança como sumo sacerdote também, esperando até o dia que Deus providencie aquele que será mais adequado para a função, tá? Conforme a indicação, conforme o próprio Deus levantar. Este deveria ser João Batista, tá? Quando veio posteriormente na época de Cristo, mas devido à politicagem que havia se instaurado com relação ao cerimonial do templo, tá certo? A toda a administração, né, do templo, o rodízio instalado, né, com relação às turmas que exercerão o sumo sacerdócio durante certo tempo, inclusive o pai de João Batista entra, né, nessa situação, o período em que ele serviu lá como sumo sacerdote. Tudo isso é um arranjo, posterior que é feito para adaptar a situação, uma vez que torna-se o templo, a administração do templo, a administração dos cerimoniais acabam tornando-se politicagem, tá? Acabam entrando para a politicagem. Então o grupo que estará à frente disso no período de Cristo serão os saduceus. Vamos falar melhor acerca deles quando falamos acerca das facções que vão existir dentro da Judéia no contexto, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, né, os herodianos, os saduceus, então haverão alguns grupos, os zelotes, os essênios. Então vamos definir acerca desses grupos, tá? Mas aqui somente para entender, ele concentra essas funções. Ele concentra essa liderança militar, essa liderança governamental, tá certo? Política, e essa governança também religiosa, sumo sacerdócio. Ele acaba centralizando tudo em torno de uma pessoa só. É uma situação de emergência, mas que acaba se prolongando posteriormente. Então morre em 166 Matatias, né, que é o cabeça aí deste processo de resistência primeiro, de resistência e depois de tomada de poder. E seu filho Judas Macabeu, né, que dá título aqui a esse período, inclusive. Judas Macabeu. Macabeu significa martelo, né, do hebraico. Então você tem aí Judas Macabeu assume a liderança no lugar de Matatias, seu pai, quando ele falece em 166. Ele continua conduzindo ataques aos Seleucidas. Então eles vão de uma forma estratégica, né, conduzindo pequenos ataques, minando a força desses exércitos que estavam estacionados, né, na chamada Catoiquia, transforma Jerusalém numa Catoiquia, né, numa cidade militarizada, e eles vão de forma estratégica, aproveitando-se de situações da região, de períodos, né, por exemplo, no período noturno, situações em que eles se colocam em risco, eles aproveitam essas situações para cada vez causar danos e minar a força então desses exércitos até que eles conseguem uma retomada do poder. Então tudo isso será feito com muito trabalho, com muito esforço. Você tem essa situação. Deixa eu ver o que eu quero mais, que eu quero falar acerca aqui também sobre Antíoco. Ele, devido a esses ataques, né, devido a essas situações de resistência, ele necessita pedir apoio. Então ele começa a pedir apoio das cidades gregas para que possam subsidiar, né, essa permanência deles no poder
e para que eles possam continuar o processo de helenização daquela cidade, tá? Então ele necessita requerer apoio das cidades gregas que estavam já estabelecidas na região. Então você tem ali na região da Galiléia, principalmente, algumas cidades de cultura grega que estão estabelecidas ali, e ele, devido a esse processo já de resistência, né, dos acideus, né, conforme já foi falado, o exército começa a sentir as baixas, começa a sentir a agressão, a agressividade, né, desses que estão oferecendo resistência, e é necessário então requerer apoio. Isso é um sinal de que estão sendo bem sucedidos, né, um sinal de que eles estão de fato conseguindo causar danos, né, causar terríveis danos aí às tropas dos Seleucidas. Você tem essa situação se estendendo por pelo menos 4 anos, o que vai de 168 a.C. a 164. Então você tem algumas derrotas, né, que Antíoco sofrerá nessa situação, até que ele não vê mais por que manter esta iniciativa. Então começa a tornar-se dispendioso, começa a tornar-se muito prejudicial para ele manter essa iniciativa, né, desse domínio, desta imposição, né, sobre os povos judeus que estão ali resistindo bravamente, e ele começa a abrir mão de algumas situações, começa a ceder, começa de fato a fazer acordo, revogar algumas práticas extremamente ofensivas que estavam instauradas naquela região. E você tem então o ano brilhante, né, o ano memorável de 164 a.C. 164 a.C., quando de fato 24 de Quisleu de 164 a.C., quando de fato esta resistência dos acideus, dentre eles os macabeus, e agora tendo Judas Macabeu, né, como seu líder, esses ataques estratégicos minando, né, a resistência dos Seleucidas, eles conseguem então uma grande vitória quando Antíoco vê que não vale a pena toda aquela guerra, toda aquela perda, né, que ele está tendo, os auxílios que ele já tem que pedir, os ataques que ele sofre dos Ptolomeus, tudo isso que começa a acumular e começa a ver que o prejuízo vai se avolumando, então ele começa a ceder em 164, 24 de Quisleu. Agora é realizada a chamada purificação do templo, né? Então eles conseguem realizar a chamada purificação do templo. E esse período de Quisleu, no calendário deles para o nosso, né, que não bate exatamente, mas cai mais ou menos em dezembro, né? Então cai no período de dezembro. E aí você tem então, enquanto no mundo ocidental estão celebrando Natal, o mundo judaico está celebrando o Hanukkah. E o Hanukkah é a retomada do poder, tá certo? Por meio dos acideus. Judas Macabeu retoma o poder em Jerusalém, resiste, né, aos Seleucidas, resiste ao Antíoco IV Epifanes, este cede, né, tem que recuar, e eles então tomam posse novamente, né, retomam a posse do templo e vão promover agora uma grande purificação do templo, né, vão purificar, reconsagrar e restabelecer o culto no templo sagrado. Então, este restabelecimento do culto é celebrado por meio desta festa chamada Chanukah, ou Hanukkah, festa da dedicação. Festa da dedicação. Então a gente tem essa situação, né, que de fato é memorável, mas ela não dura muito tempo, tá? Então você tem algumas situações de alguns decretos, né, alguns acordos de Antíoco que serão revogados. Isso já era esperado. Ele recua um pouco do poder, tem outros interesses, tem outras situações a lidar. Está perdendo muitos recursos ali, ele recua um pouco do poder, mas posteriormente ele começa a tentar revogar alguns acordos e começar a retomar alguma iniciativa, tá? Então Judas Macabeu reconquistou Jerusalém. Os helenistas se retiram para Acra, a Acra fortificada, né? Acra é uma cidade litorânea de Israel, na parte norte de Israel. Então eles retiram para Acra, e Antíoco morre em 163 a.C. Então, em 163 a.C., este que foi um terrível agressor de Israel, né, um perseguidor, um dos anticristos que se volta contra Israel, ele falece em 163
a.C. O novo governador estabelece um pacto com Judas Macabeu, chamado Antíoco IV Eupator. O Templo de Jerusalém é oficialmente devolvido em 162 a.C. Então eles retomaram já em 164, mas oficialmente é como se o Antíoco IV Epifânios ainda fosse o dono de tudo aquilo ali. Mas em 162 é de fato oficialmente devolvido a eles o templo. Menelau, aquele lá do começo, né, um funcionário importante de Antíoco em Jerusalém, ele agora vai ser executado, tá? Ele é executado. E você tem como sumo sacerdote agora Alcino, mas ele não é reconhecido por Judas. Então Alcino, dentre essas situações, é alguém que é sugerido, né, ao sumo sacerdote Alcino. Só que devido à sua inclinação para o helenismo, ele é rejeitado por Judas Macabeu. Então Judas Macabeu, esse grande líder, né, da retomada, né, retomada do poder sobre o templo, sobre Jerusalém, ele agora pretende afastar qualquer tipo de influência dos helenizadores sobre Jerusalém. Então Alcino é visto como alguém com inclinações para esse processo de helenização. Então ele é rejeitado por Judas Macabeu. Okay? Então somente até aqui já avançamos bastante, né? Já vimos aí acerca da grande revolta dos Macabeus. Era importantíssimo que eu comunicasse para vocês acerca da grande revolta dos Macabeus. E a gente vai dar sequência, tá? Na próxima aula a gente vai estar abordando acerca da dinastia Asmoneia. A dinastia Asmoneia, né? Um dos integrantes importantes aí deste mundo judaico, né? Esse contexto judaico, o que vai ser brevemente aí já vai ser invadido agora pelo poderio romano. Então Roma vai invadir todo o território e vai estabelecer a chamada Pax Romana, e eles viverão agora debaixo do domínio dos romanos, até quando começarão as revoltas, né, do ano 70 da era cristã, e posteriormente do ano 139, quando Roma de fato invadir ali para destruir tudo. Mas aqui a gente vai entender a dinastia Asmoneia, a sua relevância e a interação com a chegada dos romanos. Agradeço por ter ficado até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já estamos em 3.670 inscritos. Vamos seguindo aqui com o curso teológico, avançando por matérias de básico até o avançado, ok? Vamos então caminhando por esse conhecimento que é enriquecedor, que é edificante e que nos dá uma visão muito melhor, muito mais ampla acerca da Sagrada Escritura. Entendemos, por exemplo, o contexto do Novo Testamento. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Amém.